Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Hoje a presença é a do farmacêutico e bioquímico Ricardo Lorenzini, com quem a gente conversa agora. Ricardo, prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Eustáquio. Você faz um trabalho que há um reconhecimento dele no que diz respeito às farmácias de manipulação, às farmácias magistrais. E sempre me ocorreu uma dúvida: por que farmácia magistral? Para exatamente nós prepararmos medicamentos individualizados para cada paciente, né? Ministrando uma dose correta, mais ajustada. Às vezes o paciente não precisa de um exemplo muito prático, que o pessoal conhece bastante, a dipirona da vida. Ele não precisa de 500 miligramas, ele precisa de 100 miligramas. Então, exatamente individualizar essa dose, para que aquele paciente possa ter um melhor tratamento e uma adequação melhor nesse processo aí de melhora, da busca da transformação da sua vida com o medicamento manipulado. Você faz a prescrição, digamos assim, é tiro de sniper, né? É tiro certeiro. Exatamente isso. Com absoluta precisão. Isso é acurácia, né? É o conceito da acurácia na medicina. Perfeito. Interessante isso. E no caso, você conciliou os dois conhecimentos de farmacêutico e bioquímico. Perfeito. Minha formação inicial... Não serve ao outro. Não, são dois momentos diferentes da nossa formação profissional, né? Dentro da faculdade. Farmácia, a gente vai estudar toda essa parte de medicamentos, toda a parte química, farmacotécnica, gnosia, que estuda as plantas, toda a parte de fitoterapia. E a parte bioquímica, nós vamos estudar aí essa parte da análise clínicas, né? Exame de fezes, sangue, urina, toda essa parte laboratorial, para que a gente possa também agregar isso daí. Na formação farmacêutica, a gente tem no início da faculdade escolher a indústria, a bioquímica ou a homeopatia. Então, eu escolhi a bioquímica, no meu início de formação. A bioquímica? A bioquímica. Então, hoje, farmacêutico e bioquímico de formação. Mas você incursiona também pela fisioterapia? Ou pela homeopatia? A homeopatia? Sou farmacêutico homeopata também, pelo Instituto Ramaniano. Fiz a minha formação, mas logo após a minha formação como farmacêutico bioquímico. Então, eu fiz uma pós-graduação como Hahnemann. Uma agregação de conhecimento. Uma agregação de conhecimento, como outras que eu fiz ao longo da minha vida profissional também, após a minha formação inicial como farmacêutico bioquímico. Quer dizer que, na verdade, então, a prescrição veja bem, o que vocês consideram a possibilidade de prescrever o remédio na dosagem específica para aquele corpo, aquele organismo. Perfeito. Daquele momento que ele precisa. Hoje, nós temos uma crescência muito grande dessa busca exatamente para isso, para adequar essa dosagem, certo? Tem crescido muito, como eu falo, como isso cresce muito exatamente pela essa busca, principalmente na odontologia, né? Que a gente tem que ter uma gama aí de prescritores que trabalham exatamente essa individualização. Então, a farmácia magistral tem crescido muito nesse ramo do mercado por causa disso. E ela tem crescido também no que parece ser, eu queria até tirar essa dúvida agora, se é um modismo ou não. Por exemplo, nós tivemos aquela onda do Vivance aí. Tivemos agora, depois, a onda de dizer partida. O Vivance é uma coisa muito clara em relação à individualização, né? A famosa lisdexanfetamina. Então, ela tem cada vez mais caído na nossa mão na farmácia magistral, na manipulação. E aí, caindo no nome magistral, por individualizar essa dose. Exatamente. Hoje customizar, né? Customizar e individualizar, né? Exatamente isso. No mercado, hoje, na drogaria, nós temos a de 50 e de 70 miligramas. Hoje, na manipulação, eu tenho a possibilidade de fazer de 5 miligramas, 10 miligramas, 15 miligramas. Exatamente naquela forma que você falou, precisa para aquele paciente naquele momento. Às vezes, 70 miligramas é uma dose muito alta. 15 miligramas já é suficiente para ele conseguir atingir a ação terapêutica adequada para aquela patologia dele. Então, a manipulação traz esse cuidado com o paciente. Mas então essa prescrição é privativa do médico, não do farmacêutico? Médicos, nutricionistas, hoje alguns farmacêuticos também têm de formação, até dentro da legislação nós temos alguns enfermeiros também que podem prescrever, biomédicos também, já tem uma leva de ativos que conseguem já prescrever aí, cada um de acordo, por exemplo, cada profissão tem uma limitação. O médico ele pode prescrever tudo. As outras profissões eles têm uma limitação de substâncias que podem prescrever, que só o médico pode prescrever. Por exemplo, lisdexanfetamina só o médico pode prescrever, mas ninguém pode prescrever. E essa onda agora do Mounjaro, da tisepatida? Como é que está isso, cara? Hoje cada vez está... Como a gente ouve muito falar no mercado sobre isso. Mas estou falando assim, já estão exaltando coisas que vão muito além da perspectiva do emagrecimento, né? Exatamente isso, né? Eu acho que... O que está acontecendo de fato aí? Uma banalização, poderia usar esse termo? Talvez sim, né? Porque às vezes você vê pessoas que têm uma gordurinha localizada, um glotezinho, que quer tomar, que está gorda, que está magra, que quer emagrecer. Eu falei, gente, não tem necessidade.
Então, por que você não buscar um tratamento mais específico, né? Hoje, a gente vê essa entrada no Brasil de vários lotes que não são registrados, são falsificados. Isso está muito claro aí na mídia, cada dia mais, um monte de apreensão que a gente tem no dia a dia todo. E essa banalização nos preocupa muito na área da saúde, né? O que vai ser daqui a um tempo? Será que realmente é uma diazepatida que ele está tomando? É ou não é? Então, isso é uma preocupação. Não, mas aí tem um aspecto, deixa eu interromper, Ricardo, tem um aspecto aí comportamental e de desajustamento. Eu me refiro mais especificamente à prescrição realmente da substância para o fim que está sendo usada. Está usando para emagrecimento, né? Mas já está se falando aí, já está se falando uma apologia dela como uma fonte da juventude, que ela produz uma revitalização intracelular a nível de mitocôndria. O que tem de verdade nisso? Essa banalização, ela vem gerando essa preocupação, como eu falo, voltando um pouquinho ali atrás ali. Questão do peso. A questão do peso. E eu não sei daqui a um tempo como vai ser isso em relação ao que o corpo vai responder. Essa é a minha preocupação maior hoje, né? E às vezes o paciente não precisa nem dela e ele está buscando uma coisa que não é necessidade para o corpo dele. A gente pode cair para uma substância fitoterápica que vai tratar esse paciente, certo? Entendi. Ricardo, quais são os ativos hoje que são mais demandados? Eu citei dois aqui, né? Citei o Vivance, a diazepatina, a lisdexanfetamina. O que mais demandado? Isso é cíclico, digamos, isso é modismo. É uma época, uma sazonalidade que se procura mais uma determinada substância. Quando a gente fala dentro da farmácia de manipulação, Eustáquio, o que mais tem caído receita para a gente hoje é emagrecimento, que entra toda a parte da fitoterapia, trabalhada nesse emagrecimento, na saciedade, substâncias polivitamínicas, vitaminas como metilfolato, metilcobalamina, muito utilizadas aí para a questão do cansaço. Hoje a gente vê a população reclamando muito de cansaço, de fadiga, e quando vai fazer os exames clínicos, né, que a gente volta para a bioquímica, você vê aí as baixas taxas dessas vitaminas no sangue, então essa suplementação de vitaminas, como também produtos para a qualidade do sono, né? Melhorar o sono, fazer um sono reparador para que ele consiga ser menos estressado, que ele acorde melhor, que ele consiga melhorar o cortisol dele. Então, esses são ativos que a gente vê no nosso dia a dia na farmácia de manipulação, que é uma busca incessante aí para esse tipo de substâncias no modo geral. Há uma tese que é senso comum, e logo se é senso comum nem sempre corresponde à verdade, é apenas um mito que perdura, que às vezes, principalmente a mulher, está mais preocupada, se ela tiver que se abster de um medicamento por um cosmético, ela faz a troca. Tem fundamento isso? Acho que hoje em dia já se caiu muito por terra. Eu acho que ela já quer os dois. Ela está querendo os dois ali. Eu acho que não tem não. Não, né? Não consigo ver isso hoje mais não. E você como bioquímico e farmacêutico, você vê assim, você teve a oportunidade de identificar algum tipo de ativo ou substância fitoterápica que tenha efetivo efeito com relação a ansiedade, a insônia, essas coisas? Hoje nós temos inúmeras na farmácia de manipulação, né, Eustáquio? Um grande famoso que a gente vê aí rodando em todas as redes sociais, todo o nosso meio de comunicações é o Morosil, né? Nosso famoso citrocinensis, né? É um produto de emagrecimento muito comprovado aí, né? Exatamente pelo poder dele, né? Diminuir a gordura visceral, de melhorar a questão da saciedade, então ajudar no emagrecimento. Perfeito? Normalmente. O foco dele é esse. Então, você vê que exatamente, nós temos várias substâncias terápicas aí já no mercado que são comprovadas, que até na prática clínica, você vê que realmente elas fazem conseguem entregar realmente o que propõe o estudo científico dela. A gente percebe também na prescrição dos médicos, eu estou falando isso porque eu tenho a oportunidade e mesmo privilégio de estar sempre conversando com o médico aqui. Perfeito. Alguns são inclusive referência. A gente vê uma certa generalização da prescrição da coenzima Q10. Por que isso? A coenzima Q10 ela se generalizou muito no início da pandemia. Foi uma substância muito descoberta, não foi descoberta, já era descoberta, mas que assim, é como se fosse da crescência da prescrição dela, principalmente no início da pandemia. Pela questão da energia mitocondrial, ela se destacou em todo o mercado por isso tudo. Eu acho que ela se banalizou porque ela realmente entrega o que ela propõe também, né? A resolutividade dela realmente é eficiente, né? Então ela realmente ativa a mitocôndria, ela leva energia para a mitocôndria, ela te dá energia, ela te joga à disposição e realmente tudo que ela propõe dentro da molécula dela, ela entrega para o organismo. Nos seus contatos com médicos, normalmente,
Ricardo, qual é assim o que rola? Você vai simplesmente apresentar novidades para eles, propor alternativas, abordagens alternativas de tratamento terapêutico? Como é que rola isso? Hoje, Eustáquio, dentro de toda a minha formação profissional, falando uma formação profissional, minha história de profissional, comecei muito como gerente de laboratório e acabei me descobrindo muito com essa parte de como me comunicar com o prescritor em relação a substâncias e ativos, formas farmacêuticas. Então, hoje o meu foco de trabalho fora da minha gestão empresarial também é a gente trazer essa gestão científica para o prescritor dentro do consultório. Então, hoje eu busco ele apresentar ativos, chegar lá no consultório e, por exemplo, estamos numa época que nós estamos numa pandemia de gripe. O que eu tenho dentro da farmácia de manipulação que eu posso levar para o colega prescritor, que vai agregar a prescrição, que vai melhorar a condição de vida daquele paciente que procura ele. Então, hoje a gente tem esse foco dentro da farmácia de manipulação de fazer uma releitura de alguns ativos que estão esquecidos ou que estão com menos prescrições naquele momento, porque não é o momento daquela... Não está tendo aquele momento de pressão, ou também de você trazer substâncias novas para ele, apresentar uma tecnologia nova. Aí a gente volta aí na coenzima Q10, que depois desse boom de mercado que a gente teve, hoje nós temos várias coenzimas Q10 lipossomadas, que acabam entregando mais... Traduz isso para nós. O que é lipossomado? Diluído em gordura? Não, né? Não. Existem tecnologias que envolvem a molécula da coenzima, que entrega mais biodisponibilidade no organismo daquele paciente. Então, tem a possibilidade também de levar essas alternativas. Potencializa mais também. Um fármaco, então, de uma certa maneira? Não, ela entrega uma melhor... Você acaba diminuindo a dose do paciente, a dose individualizando essa dose, diminuindo ela, mas entregando mais biodisponibilidade para esse paciente, dando mais energia para esse paciente. Tendo uma resposta terapêutica muito melhor do que a coenzima Q10 tradicional de mercado, sem que tenha essa tecnologia. Entendi. A presença hoje é do farmacêutico e bioquímico Ricardo Lorenzini e a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa, pertinho de você, e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do farmacêutico e bioquímico Ricardo Lorenzini. Ricardo, é uma coisa que eu sempre quis ter a oportunidade de perguntar a uma pessoa que trabalha nessa área da farmácia magistral, essa suspeita de que os insumos que vocês usam, as substâncias que vocês usam, não chegam a 30% do custo final do remédio ao consumidor. Seu Eustáquio, gostaria, viu? Gostaria. É mito, seria um sonho. Mito, então? Não foi um mito, hoje é um mito. Muitos anos atrás, a margem na manipulação era, vou falar que era altíssima, mas tinha uma margem muito boa. Hoje não. Hoje, devido a essa grande tecnologia de ativos, a gente volta a falar um pouquinho da coenzima Q10, por exemplo, que eu falo, essas tecnologias que envolvem as moléculas entregando mais biodisponibilidade, elas acabam elevando o custo da matéria-prima. Perfeito? Então, a tecnologia é requerida para poder desenvolver essas substâncias. Então, é exatamente isso. Então, ela acaba elevando o preço da substância. E hoje, se eu acabo levando esses mais 70% que você acaba de falar que tem essa margem, o paciente não vai adquirir, não tem condições. Claro, dentro da manipulação, tem substâncias, vamos chutar uma vitamina A, por exemplo. Ela vai ter uma boa margem, né? Uma substância barata, uma substância que é uma tecnologia mais simples, vamos colocar assim para o público entender. Mas quando você fala uma coenzima Q10 lipossomada, você vai a uma tecnologia mais elevada e um custo mais elevado. Então, existem substâncias que possam ter uma margem maior, mas a maioria dela hoje tem uma margem bem enxuta de faturamento. Quer dizer, mesmo colocando a estrutura de comercialização, custo administrativo e tudo... Uma coenzima Q10 lipossomada, ela fica apertada. Ela fica apertada. Porque se eu elevo isso como era antigamente no mercado, o paciente não consegue adquirir.
aí você não vai conseguir adquirir, aí não vamos sobreviver, aí nós não vamos ter longevidade, e aí... Porque, sabe o que é, Ricardo? A gente vê, às vezes, um leilão virtual das magistrais. Você faz um orçamento na farmácia, aí a pessoa já abre, né? Tipo assim, eu fico até meio, como consumidor, eu fico indignado. Ó, traz a receita aí da concorrência que a gente abaixa o preço. É meio predatório isso, né? É bem polêmico, e né? Quando há uma diferença muito gritante de preços, ou você suspeita, ou uma pessoa ainda é escrupulosa no preço que ela cobra, a outra pessoa não está trabalhando com material bom. Hoje, com substância boa. Não? É polêmico o assunto, é polêmico, né? Mas gosto do assunto, acho que é muito importante pautar isso, porque hoje eu busco trabalhar com matérias-primas de ponta de linha, né? De referências, que tem selo de autenticidade, todas essas substâncias, elas possuem um valor agregado, certo? Então, quando a gente vê essa discrepância de valor, o paciente tem que desconfiar. Eu costumo brincar nas minhas andanças da vida de consultório e outro, que quando você pega 10, 15% de diferença numa farmácia e outra, até 20%, plausível. É plausível. Às vezes uma farmácia de inovação ela é maior, ela tem uma demanda de compra de ativos maior, então ela tem uma negociação melhor do que uma outra. Então você consegue ter essa competitividade que é saudável. Agora, quando o negócio começa a passar de 30%, 40%, esse paciente eu peço para ele ficar com o pezinho atrás. Dar uma reavaliada, pensar, ver o histórico dessa farmácia e ver se ela realmente trabalha com ativos de primeira linha. Vamos dar um grande exemplo, né? Um Morozil, é bem clássico, conhecido, que a gente já começou comentamos no início do nosso bate-papo. É um produto que ele que é a nossa laranja moro, ela é cultivada em torno do vulcão Etna, na Itália, então ela tem toda uma condição climática que faz com que haja antocianidinas que tem um doseamento diferente no citrocinense que é usado no Brasil. Né? Então, a gente tem que saber se aquela farmácia está trabalhando com Morozil ou com... Vamos botar entre o ético e o genérico, vamos para o nosso público entender. Então, essa diferença cabe muito isso e tem que ser muito observado, né, no nosso mercado hoje magistral. Uhum. Você, como um especialista, um bioquímico, um farmacêutico, você é digamos assim, você é a sua própria prova da efetividade dos seus conhecimentos. Você pessoalmente faz uso de algum tipo de... Você faz pessoalmente uso profilático de alguma substância? Que hoje eu brinco que eu quero morrer com 150 anos, né? Tem alguns médicos, principalmente da área da medicina integrativa, que sustentam isso. Exatamente, isso aí. E é o que eu faço hoje. Eu faço uma profilaxia, eu quero ter uma velhice saudável, eu quero ter uma longevidade. Então, hoje... eu tomo qual é a sua dieta? Minha dieta ou minha suplementação? Dieta de suplementação, não de alimento. Hoje eu tomo minhas vitaminas pela manhã, minha coenzima Q10, meu metilfolato, minha metilcobalamina, exatamente aí pra gente... Isso aí sistematicamente? Sistematicamente, interruptamente, todos os dias de manhã na minha vida após o meu café da manhã. Exatamente para manter minha cognição, manter minha energia mitocondrial, manter minhas taxas de vitaminas normais, mas claro... que regularmente eu faço, né, o exame clínico, eu procuro um profissional da saúde, né, um médico. Acompanha os marcadores. Os marcadores, exatamente isso, que às vezes, depende naquele dia, tomar vitamina D, por exemplo. Tenho na minha formulação, mas tem meses que eu preciso aumentar a dose, tem meses que eu preciso diminuir a dose de acordo com o meu exame laboratorial. Você que tem uma consistente, e a gente sabe disso em extra-estúdio, uma consistente formação acadêmica como bioquímico e farmacêutico, como é que você... O que explica o efeito placebo? O que explica o efeito placebo? Eustáquio, é polêmico também, né? Aí é polêmico hoje, é efeito placebo, cara. É a força da mente, né? É a força da mente, é isso daí, exatamente. E eu te falo que... Pior que eu, em certos momentos, eu acredito nisso, viu? Não, eu já tive experiências ali, dentro principalmente pacientes psiquiátricos, que o negócio realmente funciona. Que acaba que você vê exatamente isso, que ele não precisa daquilo ali, né? É exatamente, você tem que manter aquilo ali para ele seguir a vida dele. Tem coisa que a medicina ainda vai decifrar, né? Tipo bastante assim, coisa. Deixa o corpo sozinho, que às vezes ele sabe se curar, né? Exatamente. Tem uns preceitos desses, né? Da antiga... Né? Vocês normalmente, vocês têm que trabalhar também com... Tipo assim, há aspectos do trabalho de vocês que não é percebido pelo médico que prescreve um medicamento ou pelo próprio paciente? Existe coisa que vocês têm que ser mais didáticos no esclarecimento do alcance daquelas propriedades, daqueles produtos? Eu acho que eu posso voltar ainda naquela pergunta anterior que você falou em relação ao preço, né? Eu acho que
uma coisa que até o público não percebe, a gente volta a falar um pouquinho nessa parte, em relação à qualificação de fornecedores. Isso eu acho que é o primordial da farmácia de manipulação, quando você qualifica um ativo para que você consiga ter aquela resposta. E às vezes um paciente, eu acho que, vou conseguir chegar onde você quer chegar na sua pergunta, ele não dá valor a esse meu trabalho, vamos colocar assim, de qualificar esse fornecedor, de visitar esse fornecedor, de avaliar aquela substância. Às vezes eu brinco, não, mas hoje eu tenho dentro do meu hall de trabalho umas 20 substâncias que eu não abro mão do fornecedor e não abro mão da origem da substância. E isso às vezes não é... Eu tenho que deixar isso mais claro para as pessoas, exatamente porque aí vem a diferença do preço, vem a diferença da qualidade, onde, por que a minha farmácia fez efeito da fulana de tal não fez, que o pessoal acaba comentando no meio da rua. Exatamente porque eu acho que existe essa grande preocupação, acredito que a maioria sim, que nós temos grandes farmácias de manipulação na Vitória. Isso é muito bom, acho que a Vitória está se tornando uma referência do Brasil como farmácia de manipulação, mas esse detalhe por trás do trabalho, ele não é muito bem visto, não é visto, não é enxergado muito pela população em geral. Entendi. Todo esse trabalho que não aparece, não né? aparece, mas ele fica presente ali dentro da cápsula, do creme, mas o paciente não consegue entender. Ele diz, o ácido retinóico é um ácido retinóico. Não, existe um ácido retinóico, existe um ácido retinóico. Em que situação patológica a magistral não é resolutiva? Em que situação que ela não apresenta a resolutividade, digamos assim, que a farmacologia tradicional das farmácias, das drogarias, eu sempre brinco, né? Drogaria é um lugar onde vem droga. Pergunta polêmica, eu gostei também, Eustáquio. Eu acho que quando ela não é resolutiva, vou tentar exemplificar. Às vezes uma pessoa, é modinha no nutrólogo. Eu vou no nutrólogo e vou manipular, eu vou me emagrecer. Mas se a pessoa também ali não tomar partido para aquela mudança de vida, não adianta ela procurar o melhor médico, uma farmácia de manipulação, porque eu não vou conseguir. Eu não vou ser resolutivo para ela, porque ela precisa mudar a mente dela. Por exemplo, uma paciente obesa, vamos colocar assim, eu preciso que ela entenda o processo de emagrecimento, ela abrace esse processo, ela tem que dividir essa responsabilidade, tanto com o manipulado que ela adquiriu e tanto com o profissional prescritor que ela procurou para aquele processo de emagrecimento. Nada intrínseco à substância, então, o aspecto comportamental. Comportamental. Acho que é um ponto bem forte aí que a gente não consegue atingir. Ricardo, já que a propósito de Morozil e Mounjaro, os nomes comerciais da moda aí, qual é a contraindicação de um e de outro, ou qual que é melhor, objetivamente falando? Eu acho que não existe o melhor ou pior. Eu acho que existe um momento correto e certo de usar cada um dos produtos. Né? O Morozil hoje, vamos começar a falar do Mounjaro, da Tirzepatida, que está bem alta aí no mercado. É um medicamento injetável, focado aí no processo de emagrecimento, né? Mas também que ele vem melhorar várias comorbidades. Então, às vezes o paciente, ele não precisa de tomar, ele não tem comorbidade, como eu comentei anteriormente, ele tem uma gordurinha no glote, embaixo do umbigo, algo que o Morozil resolveria. Então, eu acho que não existe melhor ou pior. Eu acho que existe o melhor momento para cada substância, né? E isso acaba sendo polêmico também, mas que a gente tem que tomar esse leve cuidado aí na hora da prescrição. Haveria uma sensibilidade, então, do prescritor, no caso de identificar quando recomendar um e quando prescrever o outro, então? Perfeitamente isso. Perfeitamente isso. Né? Que às vezes ele não tem necessidade da Tirzepatida naquele momento, mas é do Morozil. Mas a minha impressão que eu tive é que a onda do Mounjaro sepultou o Morozil. Nossa. Não, né? Não. Cada um tem seu espaço ainda. O Morozil tem seu espaço, a Tirzepatida tem. O Morozil acaba sendo usado mais para essa lapidação, né? E o Mounjaro, que é a nossa famosa Tirzepatida, ela vem, quando se fala dessa banalização e desse crescimento, eu acho que isso se preocupa muito ainda, mas ela vem para esse processo de emagrecimento de modo geral. Quando um paciente mais com uma comorbidade maior, que existe mais, como que eu falo, paciente realmente obeso, que tem taxas metabólicas totalmente alteradas, então ele entra nesse perfil com melhor do que o Morozil, por exemplo. Ricardo, quero agradecer muito sua presença aqui no Presença. Foi legal ter você aqui trazendo esse esclarecimento a respeito da atividade que é tão
estratégica na saúde da população. Muito. Eu agradeço você, Eustáquio, pela oportunidade de estar presente aqui. Uma pessoa que eu admiro, que eu assistia desde 9 anos de idade no programa que você fazia anteriormente. Estou muito feliz de estar presente aqui hoje também. Obrigado pelo espaço aberto aí para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho aí na farmácia de manipulação. Hoje nós contamos com a presença do bioquímico farmacêutico Ricardo Lorenzini. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.